Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs que estão conectados à casa de nosso amado irmão Fabiano de Cristo, para mais uma quinta-feira do Evangelho Luz no Lar, no horário das 16 horas. Pedimos a todos que se deixem envolver pelas emanações de luz e amor de nosso Pai e de nosso Divino Mestre Jesus. Para iniciarmos a prática do Evangelho no Lar, escolhemos um dia da semana e um horário fixo, considerando a disponibilidade da maioria dos membros da família para estarem reunidos. No caso de haver somente um orador no lar, este poderá realizar o Evangelho seguindo a mesma orientação. Recolha-se interiormente, eleve seu pensamento a Jesus e abra o Evangelho ao acaso. Leia um parágrafo. Um recipiente com água pode ser colocado no ambiente. Esta água, após a leitura e a reflexão de um parágrafo do Evangelho, permitirá, após bebida, o bem-estar de todos ali reunidos. O mais importante é nosso coração receptivo às palavras e orientações que Jesus ofereceu como código moral para toda a humanidade. O Evangelho desta quinta-feira nos levará à reflexão sobre um dos mais grandiosos ensinamentos do Mestre. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, nos propõe: o que se deve entender por pobres de espírito? A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho que se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia
que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão ao Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. O pobre de espírito a que se refere Jesus é o que tem consciência da sua pequenez em relação à grandeza do universo. Diante da sabedoria divina, reconhece que nada sabe ou sabe muito pouco. Cônscio de seus parcos recursos espirituais, trabalha, sabedor de suas necessidades, e busca em tudo mais aprender para melhor entender a vida e dela recolher os preciosos frutos. Em outras palavras, o pobre de espírito destacado pelo meigo Rabi da Galileia é o humilde. A humildade não se incompatibiliza com energia de ação, de vez que a energia é também uma virtude. Tampouco ser humilde importa em nos desdenharmos, desmerecendo-nos e nos apocando no conceito próprio. Aquele que descrê de si mesmo é um fracassado na vida. Em realidade, devemos considerar-nos como obras divinas, que de fato somos e, portanto, de valor infinito. Devemos valorizar essa obra, lutando incessantemente pela nossa espiritualização, libertando-nos das injunções inferiores da animalidade, a fim de que nos aproximemos cada vez mais da suprema perfeição. Por que a humildade é indispensável? A resposta é simples. Para ingressar nesse estado é preciso ser livre, e por estranho se afigure, somente o homem humilde desfruta de liberdade plena. Somente os pobres de espírito está destinado ao reino dos céus ou reino de Deus? Mas afinal, o que é o reino dos céus ou o reino de Deus? Lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do espírito liberto dos liames terrenos. Empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade, com todos os seus atributos, e o reino de Deus florescerá entre nós, como rogamos diariamente no Pai Nosso a prece que Jesus nos legou. Estejamos, pois, atentos que o reino dos céus
obtido por elevada conscientização espiritual e suadas existências. A posse do reino de Deus é a conquista de si mesmo pelo domínio que impõe as imperfeições próprias. Nos encaminhando para o final, servimos-nos de uma passagem no livro Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, inquirido por um sacerdote em Jerusalém sobre o que é o reino de Deus, esclareceu Jesus com grande serenidade. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Agradecendo de coração aos queridos irmãos que estiveram em sintonia com este lar de amor, que possam se sentir envolvidos com a paz de Jesus e a doçura de nossa Mãe Maria de Nazaré. Aguardamos a todos na próxima quinta-feira, às 16 horas, para mais um momento do Evangelho Luz no Lar, na casa de Fabiano de Cristo. Que assim seja.